Em parceria com a Fligeu, Pode Me Contar esteve presente na maior feira literária do Brasil, em Mucugê. E nós gravamos vários episódios e com convidadas e convidados super especiais. E no episódio de hoje você vai acompanhar dose dupla. É a Nádia Leite e a Nádia Nunes, escritoras que trouxeram as suas perspectivas, uma na perspectiva da avó, outra na perspectiva da neta, uma conversa maravilhosa, super interessante, além das impressões da Feira Literária de Mucugê. E a gente quer dizer também que este projeto foi contemplado nos editais Paulo Gustavo e Paulo Gustavo Bahia e tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, Ministério de Cultura, Governo Federal. Não perca esse episódio. O coletivo Barra Vento e Instituto Incluso apresentam a Fligê 2024, com o tema Memórias e Trilhas das Letras Diamantinas. Mesas de conversa, lançamentos, oficinas, literatura viva, Fligecine, Fligezinha, Fligetu, música, literatura e muito mais. A 7ª edição da Feira Literária de Mucugê é uma realização do coletivo Barra Vento e do Instituto Incluso, em parceria com a livraria LDM, Estúdio Palma e a Prefeitura Municipal de Mucugê. A Fligê conta com o apoio do Governo Federal, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo, Sufotur, com parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. E é dessa forma que a gente dá as boas-vindas para o nosso FligeCast para duas Nádias. Elas que têm esse encontro na Fligê, uma na perspectiva da neta, outra na perspectiva da avó, autoras, e eu quero já começar dando as boas-vindas a vocês e perguntando como é que vocês sentem esse encontro acontecendo aqui na Fligê, das duas Nádias. Sim, eu acho que, primeiro, os nomes, né? Essa coincidência é uma grata surpresa, e eu acho que é um encontro de gerações, né? Eu estou falando na perspectiva, no olhar, no afeto de uma neta, e a outra Nádia, a Nunes, está falando na perspectiva de uma avó, que já foi mãe, que já foi neta. Então, é um olhar mais apurado, digamos assim. Então, enquanto o meu livro está direcionado aos netos, o dela também está direcionado aos netos, mas as avós também se encantam. Então, acho que foi um encontro lindo, né? E eu passo a palavra à Nádia. Eu entendo que encontro como este só pode acontecer com a literatura, né? A gente não poderia se encontrar se não fosse a literatura a porta de entrada, né? E como a literatura não pode estar distante de festas literárias, então a Fligê foi quem possibilitou esse nosso encontro, né? Para que a gente pudesse, inclusive, estar, vamos dizer assim, encantadas com as nossas obras, né? Como as nossas obras tiveram assim uma aceitação hoje à tarde no nosso encontro, que foi assim muito bacana. E aí eu aproveito para perguntar como é que está sendo participar dessa 7ª edição da Fligê, né? Vocês estão trazendo as obras de vocês, e como é que vocês sentem essa cidade que tem pulsado literatura, cultura em todos os ambientes? Como é esse sentimento de participar da 7ª edição da Fligê? Então, é a primeira vez que eu participo da Fligê, e a cidade ela é muito acolhedora, toda a estrutura está sendo assim muito bacana, né? E o grupo que está patrocinando este evento, que eu estou aqui por convite do Estúdio Palma. Então, ele traz assim dá muita visibilidade ao autor,
dar visibilidade também à história. Essa história que a gente conta nesses espaços, ela tem assim uma disseminação interessante, porque as pessoas ouvem, a gente não vê as pessoas ouvindo, porque a quantidade é muito grande, e aí você encontra com as pessoas nos espaços e elas vêm falar com você, dando assim aquele abraço, aquele acolhimento, né, da história ou do momento que a gente vivenciou, né, com eles. Diga aí. Eu sempre estive aqui como espectadora, né? E esse ano eu tive a grata surpresa de estar aqui, não só como escritora, mas também como uma crítica cultural, né? Eu faço mestrado em crítica cultural, estou já no fim da etapa, e hoje eu estive pela manhã discutindo, junto com mais 2 colegas, as questões raciais, as questões feministas, que é o que eu trago, né? Sobre a obra do Itamar. Então, para mim, foi um dia muito corrido, mas um dia muito feliz, né? De grandes realizações, uma realização como uma acadêmica, em formação, e como uma escritora com seu primeiro livro, e com uma questão também central aí, que talvez seja ancestral mesmo, que a minha leitura de manhã foi sobre a Dona Ana, que é a personagem, que é a avó, a matriarca, a griot de tradição, que despertou em mim um interesse muito maior do que as outras personagens, e eu estudando os feminismos e a decolonialidade. Então, eu estabeleci Dona Ana, na fala de hoje, o dia das avós, né? Então, a avó da minha vida e a avó da literatura que eu trabalho. Que bacana. E aí eu quero aproveitar e perguntar como é que foi essa inspiração para a sua escrita? Assim, de onde veio, de onde nasceu e como é que se deu esse livro que você lança aqui na Afligir? Esse livro ele começou com algumas escritas minhas após o falecimento de minha avó. Então, minha avó faleceu em agosto de 2017. E eu me vi realmente assim, tem uma das crônicas que eu digo isso, sem chão, né? Sem chão. Porque minha avó era o braço direito, minha avó era amiga, minha avó era companheira, minha avó era confidente de ambas as partes, né? Então, e depois disso aconteceu também o falecimento de meus pais, mas eu acho que o de minha avó foi mais simbólico, né? E a partir desse luto eu comecei a escrever, e eu escrevi para ela, como se eu estivesse falando com ela, né? Umas crônicas póstumas. Então eu vou falando, os primeiros eles são de fato mais tristes, eu quis deixar no livro porque para contextualizar o que de fato aconteceu. Então os primeiros eles são mais tristes, tem um que eu falo sobre a saudade, o que é a saudade, né? A música de Chico Buarque fala uma coisa, a música de Luiz Gonzaga fala outra. Então, eu vou falando para minha avó que eu aprendi o que era saudade com ela, quando ela falava da saudade que ela sentia dos entes dela que já tinham partido antes dela, e também de uma saudade diária que ela sentia de mim quando eu ficava, e ela me chamava de sujeita, uma semana sem aparecer, né? Então, foi muito interessante para mim essa construção hoje aqui. E eu quero também saber de Nádia, como é que acontece esse seu processo criativo que lhe inspirou a escrever as suas obras? Eu tenho já uma quantidade razoável de livros, né? Eu já tenho 5 livros publicados sobre as infâncias, mas as infâncias das minhas netas. Eu escrevo para elas, mas com a extensão para todas as crianças do mundo, né? Porque todas elas têm as mesmas necessidades, né? E os mesmos desejos. Mas eu as tenho como assim uma minha inspiração. Então, a gente aprende a ser filho quando é mãe, aprende a ser mãe quando é avô. Isso não é meu, não sou eu que estou falando, isso eu acho que foi Rubem Alves que disse. Mas eu quero dizer que eu tenho tempo e tenho um olhar mais apurado para elas, porque convivem comigo. Então, nessa convivência, eu vou observando fatos que merecem ser historiados, né? Então, cada uma teve o seu motivo, né? Há 14 anos, eu escrevi esse livro, conto essa história até hoje, que é a menina que tinha medo de vento. É uma neta minha chamada Júlia, hoje ela tem 21 anos.
Esse daqui também é a menina do dente mole. Eu fiz para ela, porque ela não queria perder os dentinhos, mas depositava em mim toda a confiança de que o dente ia sair sem nenhum problema, porque era eu quem ia tirar. Ela não queria ir para o dentista. Eu sou pedagoga, sou licenciada em letras, sou mestre em educação também. Não tenho nada de dentista, mas para a criança, a confiança dela foi muito importante para que eu fizesse esse trabalho. Não só tirar o dente, mas contar a história do dente, né? Então, nesse daqui, eu consegui fazer um trabalho com ela de perdas e ganhos, né? Perder o dentinho, ganhar outro dentão. Aqui foi de medos e muitas coragens, né? Depois eu escrevi esse para homenagear outra neta que ia nascer. Aí eu fiz um poeminha para ela e foi para todas as pessoas que visitavam minha filha no hospital, recebiam um livro. Então, ela já chegou com um livro dela, né? Depois, essa daqui, quando tinha 2 anos, muito precoce, ela também me cobrou um livro, porque as outras já tinham livro. E eu sempre dizia para ela assim, mas não é assim ter um livro, como é que a gente precisa discutir o que escrever, né? Então, aí ela não ficava quietinha, né? Toda hora ela fazia, vó, vamos falar sobre o livro. Vamos, descubra aí, descubra um tema. Ela já falava assim. Aí, por fim, ela mesma me disse, que tal a gente escrever sobre Leão e os amigos dele todo? Então, vamos fazer um zoológico. Então, aí a gente fez zoológico. Nessa história, a gente discute a questão dos animais, da violência contra os animais, da necessidade dos animais estarem no seu habitat. Ela amou essa história. Há pouco ela me ligou para me dar os parabéns do Dia dos Avós, disse assim, vó, você está contando a minha história aí também? Eu fiz, não, eu não contei essa história, eu apenas apresentei o livro para as pessoas que estavam me assistindo, e vocês sabem que eles gostaram? Ela fez, ai, vó, você está me deixando famosa em Mucugê? E depois, essa daqui é uma amiguinha dela. Elas são amigas desde 6 meses, desde quando nasceram praticamente. E ela também, com 4 anos, ela disse, ô vó, escreva um livro para mim. Mas eu sempre achando que assim, não podia ser uma coisa, qualquer coisa, né? Qualquer assunto, qualquer tema, não podia, tem que ter algo assim muito que mexesse com ela. Ela frequenta muito a minha casa e eu observo que ela entra no meu quarto, mexe no meu guarda-roupa, abre minhas caixas. E eu ficava observando, ela abria, olhava e saía, às vezes suspirava, como se estivesse encantada com as coisas que ela estivesse vendo dentro das caixas. Aí eu tive a ideia de escrever, mas foi porque eu vi esse movimento dela, né? Ela ficou muito emocionada com o livro. Ela teve uma reação assim, foi muito linda a reação dela. Todo mundo se emocionou. As pessoas, quando eu apresentei a primeira versão, apresentei para a família, fiz assim um movimento, né, para ter um aceite, né, dela, inclusive. E ela me acompanhou no dia do autógrafo. Ela passou uma semana treinando autógrafo. Ela tem 8 anos, entendeu? Aí, depois, tem uma outra amiguinha delas, que é uma sobrinha neta minha, que também me cobra um livro. Vó, escreva um livro para mim, vó. Aí, quando a gente estava autografando na Bienal, ela, a Mila, chegou para mim e disse assim, vó, agora você pode escrever o outro livro dela. Então, fica assim, como se fosse uma competição entre elas. Na verdade, eu preciso escrever em 2005 um outro livro, que eu já estou com a ideia, mas também parte tudo delas, dessa observação, porque tem que ser uma coisa muito próxima da criança, para que elas interajam com o texto. Se for um texto que não tenha a participação delas, aí você pode observar, a criança começa a ouvir, aí sai. E elas não, quando elas percebem que elas fazem parte do enredo, né, da história, elas ficam assim encantadas e leem. Eu observo que elas pegam, que eu deixo bastante livros assim à vontade na minha casa, elas pegam, sentam, eu observo elas lendo sozinha. Então, esta possibilidade de você estar abrindo para que as crianças tenham autonomia de ler sozinhas,
de descobrir o que, não é o que tem no texto, porque elas já leem, né? Nessa idade, 8 anos. Então, eu acho assim, eu fico muito feliz, entendeu? Fico muito feliz em assistir, vamos dizer assim, reações positivas, né, e proveitosas, né, das crianças com os livros. Aproveitando que você disse isso, você escreveu para suas netas, você escreveu para sua avó, e aí é uma pergunta para as duas, e eu começo por você. Como é que você sente essa aceitação das outras crianças que acabam te vendo como avó também, né? Porque acaba querendo saber quem é essa. Eu também quero um livro. Acaba despertando de alguma forma. Como é que é esse sentimento para você? Assim, é muito interessante. Eu fico muito emocionada, sabe? Porque eles, quando eu conto as histórias sobre elas, às vezes há a oportunidade de eu levá-las, as 3. Aí elas aparecem no meio da história, sabe? Aí as crianças me mandam bilhetes dizendo assim: autora, escreva uma história sobre mim, eu gosto de bola. Autora, eu gosto de Barbie, escreva uma história sobre Barbie e eu. Olhe, agora eu quero que você escreva uma história. Eu e meu irmão, não esqueça, meu irmão se chama Bernardo. Anote, sabe? Eles ficam assim aflitas, querendo que eu faça a história, entendeu? Ser representada na história. Então, eu acho assim muito bacana, porque você vê que está tendo um outro movimento, né? É um movimento de que a criança se identifica mesmo na história. Não é, quer dizer, eu não sou contra os clássicos. Eu acho que a gente tem que ler os clássicos para entender qual é o significado e o contexto daqueles textos serem como são, serem clássicos. Mas eu entendo que você trazer a criança para um contexto real, eu acho que é muito mais legal. Agora, a gente tem que ter cuidado com as ilustrações. As ilustrações, elas precisam estar, de fato, compatíveis assim, com uma representação do texto, mas que a criança possibilite, ao ler a imagem, ela saia do texto e faça um outro texto dela. Então, eu acho que a contribuição que um livro desse, uma história dessa pode causar é isso, entendeu? A gente ter 2 histórias no mesmo livro, ter o texto escrito e ter o texto na imagem. E você é uma escrita póstuma para sua avó, mas eu sei que muitas pessoas, ao ler, têm essa identificação. E como é que você sente isso, essa identificação que as pessoas têm ao ler, além da conexão que permanece com a sua avó? Porque é uma forma de permanecer esse afeto, esse laço, essa memória viva e eternizada também através da literatura. Como é que você sente isso? Eu acho que eu comecei a pensar nessa possibilidade de o que eu estava escrevendo se tornar um livro a partir desses retornos, né? De muitos netos, porque eu comecei a publicar alguns textos no meu Facebook, que está até desativado, não sei o que aconteceu com a conta. E aí, cada hora que eu publicava um ou outro, vinha alguém, a maioria netos, dizer o quanto lembrava daquele acontecido, né? Porque a gente vive numa região aí que o biscoito, por exemplo, o chimango, então minha avó era uma tradição, na tarde de sábado, esse preparo desse chimango, né? E aí ela dava um pedacinho para cada neto para que a gente fizesse os nossos bonecos e colocasse para depois cada um comer o seu boneco de biscoito. Só que na hora cada um comia, né? E aí era aquela brincadeira, aquela confusão entre os netos. Então essas tradições, essas questões que são trazidas, a gente vê que muitos netos se identificam. Netos da minha idade e como um depoimento de hoje de uma leitora que comprou o livro, uma senhora, ela falou assim: eu quero que você escreva para minha neta, que estava perto dela. Aí eu falei, tá bem. Aí eu escrevi, né, Maria Flor, para que ela, que minhas letras ajudassem, a minha escrita ajudasse, para que ela entendesse a importância da avó. E aí ela olhou e falou assim: porque eu quero que você leia, Flor, para depois você escrever um livro para mim. Né? Então, achei bonito porque as duas se identificaram. Né? Tanto a avó se identificou com o que eu estava dizendo, que era do mundo dela, ela até me mostrou as coxas de fuxico que ela fazia, e eu falei que minha avó era uma fuxiquenta na história. Né? Então, assim, como elas se identificaram, tanto a avó e o desejo dela que fosse uma neta
igual a mim, né, nesse aspecto. Então, me senti muito honrada. E aí você traz esse relato e me remete a uma outra pergunta. Nessas possibilidades que uma feira literária como a Fligê traz, desse contato com o autor, assim, a gente se sente o tempo inteiro privilegiado de conversar com quem criou, né, com quem idealizou, e todo esse processo criativo de escrever, de pensar uma obra. E aí, como é que você enxerga uma feira literária como a Fligê, que é uma das maiores do Brasil, né? Dando essa possibilidade de interação com o seu público, porque ali você está diretamente sabendo quem está lendo a sua obra, sabendo quem está lendo as histórias. Então, assim, como é que você sente isso? Eu acho importante, sim, que as feiras continuem existindo, que se amplie as feiras, que se amplie os espaços das feiras, porque quanto mais a gente fizer isso, mais a gente está dando acesso ao leitor ao livro. Então, os livros, nós temos um déficit de livrarias muito grande no Brasil e, sobretudo, na Bahia. E as festas literárias é o momento de você trazer os livros, né? E traz os livros com uma potencialidade de valor muito grande, porque traz o livro com o autor. Então, todo leitor que vai adquirir o livro sai com um autógrafo do autor. Então, isso é muito importante, porque para o leitor tem um significado muito grande quando ele recebe um autógrafo do autor. Então, eu penso que é importante, sim, as festas literárias. É importante que as festas literárias sejam consideradas políticas públicas, para que elas não sejam temporárias, elas sejam permanentes. Então, política tem que estar na agenda, né, das políticas governamentais. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante e eu estou, assim, vamos dizer assim, muito encantada com toda a organização aqui da Fligê, a cidade com esse clima maravilhoso, que a gente não quer voltar para a pousada, a gente quer ficar circulando no meio das pessoas, assistindo, recebendo, né? Também o carinho delas pelo nosso trabalho, né? E a gente tem também o espaço que a gente vende os livros, é uma forma também da gente ter um retorno, né? Porque o escritor também precisa ter um retorno do seu trabalho, que isso é trabalho, né? Escrever é trabalho, o livro tem uma cadeia muito grande de produção, não é só história, a gente escreve, mas depois disso tem um longo caminho para seguir, né? Então, vamos dizer assim, é um trabalho muito minucioso você publicar um livro. Eu tenho uma editora e eu sei muito bem o que é. Minha editora é a editora Tear. Eu publico livros de vários autores e faço esse exercício com eles também para mostrar como a gente precisa estar agregando valores ao nosso livro, porque nosso leitor é um leitor muito exigente. Então, a gente precisa respeitar, né, com uma boa ilustração, uma boa fonte, né, um bom formato de livro, né? E também, depois disso, vem a divulgação, vem o lançamento e vem o aceite, que é a coisa mais bacana você ter o aceite dos leitores. E já caminhando para o final, porque aqui a conversa é rápida, dinâmica, porque a feira está acontecendo, né? A gente está aqui, a feira está acontecendo, é esse movimento. E aí eu quero pedir para vocês, né, qual é o recado que vocês deixam para quem vai nos acompanhar e qual é a perspectiva de vocês para o futuro da Fligê. Como diria Elton Becker em uma dessas apresentações aí, vida longa a Fligê, né? Então, é o que eu desejo, vida longa a Fligê, para que possa proporcionar mais encontros, né? Encontros entre escritores, escritoras, encontro entre acadêmicos, né, da crítica cultural, que eu também acho interessantíssimo, como foi o da manhã de hoje, encontros entre nós, escritores e autores, e o leitor, né? Encontros de gerações, né? Então, esse fluir ali do saber, da cultura. Então, isso é muito importante, né?
E eu me sinto muito honrada de sempre estive várias vezes aqui, né, enquanto leitora, né, espectadora, e esse ano está duplamente. Então, estou muito feliz, eu acho que está sendo um evento lindo, um evento de afeto, um evento de memórias, um evento que está falando dos ritos, das paisagens, né, desse universo de Diamantino, de Torturado e do Itamar, que é o homenageado. Nádia? Então, eu desejo também vida longa para a FLIGE. A FLIGE já está instituída. Então, eu não acredito que a FLIGE não tenha essa vida longuíssima. Eu acredito que ela vai ficar, ela veio para ficar. Estamos no ano cabalístico, né? Número 7 é um número muito forte, né? Então, eu acho que ela vai sim continuar. Vai ser ampliada naturalmente, né? Porque é uma festa literária na Chapada Diamantina, é uma coisa assim muito ampla, né? Então essa Chapada é um mundo, não só de belezas, mas de histórias, né? A gente sabe, né, que tem as histórias de todas as categorias, né? Da natureza, das simbologias que tem aqui. Eu me sinto também muito, vamos dizer assim, satisfeita de estar participando. Amanhã ainda tenho 2 participações, né? Aqui tem a FLIGEzinha e tem um encontro com um debate, não é um debate, uma conversa poética, que eu também publiquei um livro de poemas, mas aí já é para outro público, já é o público adulto, né? E também vou estar lançando amanhã no espaço FLIGE+, às 16 horas. Vai ser num horário bem bacana, trata de poemas de amor. Eu sou a favor do amor, sou a favor do carinho, sou a favor de, né, tudo assim muito aconchego, de dengo. Então, eu só posso falar de coisas assim, né? Falar de neto é falar de açúcar, né? Não existe, se for dizer o que é que tem mais doce, é açúcar, né? É mel. Então, eu me sinto assim muito satisfeita. E quero parabenizar, inclusive, né, a todos que estão aqui fazendo acontecer a FLIGE, né? Porque vocês são formiguinhas, é um mundo de gente que está trabalhando para receber a gente, para abrir espaço para o escritor, para abrir espaço para o leitor, né? Então, a gente está aqui porque vocês fizeram esse trabalho magnífico. Então, um abraço e parabéns para todos. A gente agradece demais esse lindo encontro, né? Receber vocês, Nádia e Nádia, aqui no FLIGEcast. A gente quer agradecer demais. Agradecer também quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar. E dizer que a 7ª edição da Feira Literária de Mucugê conta com apoio do governo federal, apoio do governo estadual, por meio da Secretaria de Educação da Bahia, da Sufotur, Superintendência de Fomento à Cultura, com parceria da Secult, Fundação Pedro Calmon e coletivos culturais. A gente fica muito feliz e até o próximo episódio. Chegamos ao final de mais um episódio e a gente agradece a sua audiência, a sua parceria e queremos pedir para você se inscrever em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe com os amigos, com a família. E foi um momento muito especial dessa parceria do Pode Me Contar com o FLIGEcast, que é o podcast da FLIGE, Feira Literária de Mucugê, maior feira literária do Brasil. Nós queremos dizer também que este projeto foi contemplado nos editais Paulo Gustavo Bahia e tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. A gente fica feliz com a sua parceria, com a sua audiência e até o próximo episódio.